Boa noite, gente. É bom estarmos juntos para estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Estamos aprendendo com os profetas menores. Hoje nós vamos dar continuidade ao profeta Oséias. Começamos falando semana passada a respeito desse profeta. E é importante, né, enquanto a gente está estudando a respeito dos profetas menores, você está lendo, você está consultando, fazendo um devocional dentro do livro, para que você também possa chegar na escola ciente de tudo quanto estamos tratando. No capítulo 1, no versículo 1, a gente já tem uma visão muito interessante a respeito do profeta Oséias. E ele já dá um panorama para a gente de algumas coisas. Diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Pai, no nome de Jesus, nós queremos ministrar ao coração da Tua igreja, que Tu possas, Senhor, trazer a revelação, o conhecimento. Colocamos a mente cativa a Ti e a revelação da Tua palavra nestes momentos que temos, ó Pai, para ministrar, que esse tempo seja um tempo proveitoso na vida da Tua igreja. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Então, você está lembrado, semana passada a gente começou falando sobre esse profeta, e é importante você saber que tudo que está relacionado aos profetas, tanto os maiores quanto os menores, tudo está sintetizado em 2 livros. Você lembra? Livro de 1º e 2º Reis, livro de 1º e 2º Crônicas. Então, tudo que está no Antigo Testamento, tanto dos profetas menores, os profetas menores começam ali a partir de Oséias e vai até o final, que é Malaquias, né, até os profetas maiores, todos os assuntos que eles tratam estão relacionados com os reis de Israel ou de Judá. Você também já sabe que a nação de Israel foi dividida após a morte de Salomão, e com a presença do seu filho Jeroboão, que assumiu o reinado de Israel, o reino de Israel foi dividido e ficou as 10 tribos e meias com o reino de Israel, né, tendo a capital Samaria, e ficou a tribo de Judá como promessa que Deus havia feito a Davi, né, que da semente de Davi nunca faltaria o rei, e tinha, né, uma linguagem ali pré-figurada, porque a gente sabe muito bem que Jesus vem da raiz de Davi. Então, genealogicamente, né, de genealogia, né, o próprio Cristo nasceu da descendência da tribo de Judá, da raiz de Davi. Então, queridos, a gente já começa aprendendo aí essa separação, aonde Oséias estava situado geograficamente, tanto no reino do sul quanto no reino do norte, tanto no reino de Israel quanto no reino de Judá. Ele foi também, né, precursor ali, junto com o Amós, com o Isaías, com o Miqueias, né? Então, esses profetas estavam sempre juntos. Ele fala sobre o povo que se achava bom e próspero, a vida do povo estava boa financeiramente, a vida do povo estava tranquila, mas o povo estava se apodrecendo, o povo estava perdendo a adoração a Deus, estava deixando de cultuar a Deus, e esse profeta começa a mostrar através da sua própria vida. Você já sabe, né? A gente falou semana passada também, que ele casa com uma prostituta, e dessa prostituta 3 filhos nascem, né? Os historiadores dizem que é filho dele,
né, os outros demais não são filhos dele, não. São filhos realmente de uma ação extraconjugal. E Deus fala para Oséias, né, todas as vezes que a sua mulher o traía, que ele fosse até ela, que ele se pactuasse com ela novamente. E com essa ação, Oséias estava transmitindo uma mensagem profética para a nação de Israel, né? Falando aqui da tribo de Judá e da tribo de Israel com toda a nação, dizendo para eles que eles estavam se perdendo, né? Estavam deixando a casa de Deus, deixando as coisas de Deus e absorvendo todos os atos do mundanismo, a imoralidade, a injustiça. E a gente vai aprendendo com Oséias, né, o carinho e o amor que Deus tem com a nação de Israel e com a criação. Deus, ele, com essa atitude, ele está mostrando longanimidade, né, está dando uma nova oportunidade ao povo de Israel. O livro expõe o próprio coração de Deus. Quando você estiver lendo, né, se você já leu, você vai ver isso. Deus está expondo, através da atitude de Oséias, o seu próprio coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O texto áureo da Bíblia, né? João 3,16. A expressão máxima ali de João 3,16 está falando do amor de Deus em prol da humanidade, aonde ele pega e dá a essa humanidade o seu melhor, o seu Filho. No mesmo profeta, Deus está expondo o seu coração e dizendo para a nação de Israel, dizendo para as pessoas que se eles se arrependessem, se eles se posicionassem, se eles mudassem o panorama da sua vida. Você ouviu isso quando seu Nilton falou de Jonas, né? Tanto é que era também uma nação gentílica, o povo de Nínive, né? E você vê o amor e a graça de Deus com a sua criação, com as pessoas. E o livro expõe então o coração de Deus. Deus está dizendo através das ações de Oséias como ele ama as pessoas, como ele está sempre dando uma oportunidade, mesmo as pessoas sendo infiéis. Capítulo 2 vai falar sobre isso, né? A infidelidade do povo. Deus sempre permanecerá fiel. No capítulo 3 você vai ver a longanimidade, a bondade e a misericórdia de Deus. E aí eu grifei essa frase aqui, ela é importante para você. Mesmo depois de tudo que Israel havia feito, Deus teria graça e misericórdia para reconciliar com esta esposa adúltera. Essa esposa adúltera aqui é uma alegoria, né? Ele está falando justamente de Israel, e estabelecer uma nova aliança com essa esposa adúltera. E a gente sabe muito bem que o amor de Deus, a graça de Deus com Israel foi tremenda. Mas você também sabe, se não sabe, vai aprender hoje, que por mais que Deus tenha expressado o seu amor, a sua graça, a sua compaixão com a nação judaica, tanto o reino do norte, a gente já falou isso para você, foi parar no cativeiro assírio, quanto o reino do sul foi parar no cativeiro babilônico. Ou seja, mesmo com todas as advertências, mesmo com todas as observações que Deus traz através de cada profeta, o povo não quis obedecer aquilo que Deus havia colocado para eles. E aí a gente vê, queridos, que o povo desobedece, vão para o cativeiro assírio, né, o pessoal das 10 tribos de Israel, e lá se perde a essência da nação de Israel. Depois, mais à frente, o reino do sul também vai para o cativeiro babilônico, e com isso a nação de Israel fica subjugada a outros reinos, a outros governantes, e perde toda proteção e graça de Deus
por um ato de desobediência, por um ato de semeadura. E aí eu trago para você uma lição daquilo que a gente está falando, principalmente no domingo pela manhã. Nós, como cristãos, né, estamos debaixo da graça, estamos debaixo do amor, estamos debaixo da presença santa de Deus. Sabemos que Ele é um Deus de graça, é um Deus de amor, mas nós precisamos responder a Ele através das nossas sementes, através da nossa semeadura. Os reinos, tanto do sul quanto do norte, a sua semeadura foi uma semeadura infrutífera, não produtiva, e consequentemente uma semeadura sem nenhuma produtividade não gerou nenhuma transformação na vida de Israel. O casamento de Oséias com Gomer, que é o nome da mulher dele, né, representa a relação de Deus com Israel. E aí eu coloquei essa observação aqui, ó. O diabo e seus servos, sejam eles religiões falsas, tentações carnais, oferecem coisas atraentes para nos enganar. Muitas pessoas acham que os benefícios do erro justificam os riscos. Pode haver algum benefício, prazer, lucros, amizades, etc. Mas o preço final é sempre mais alto do que o valor dos benefícios. Querido, a gente colocou essa observação para você entender o seguinte, que Israel estava envolvido com as coisas desse mundo, sabendo que não era desse mundo, né? Deus era o provedor de Israel, Deus era aquele que cuidaria de Israel, mas mesmo assim Israel, né, se apadrinhou com o mundo, com o sistema do mundo. E o mundo, a gente sabe, ele jaz no maligno, ele está debaixo de uma regência diabólica. E justamente, né, o diabo vai estar sempre tentando, através de religiões falsas, das tentações carnais, mudar o rumo da nação de Israel. E ele conseguiu. Assim também continua sendo hoje, na graça, as ações dos demônios, dos principados, das potestades, que sempre tentarão nos desvirtuar, sempre tentarão tirar o foco da nossa vida, que seja sempre esse foco Jesus. E a gente precisa entender que, como essas propostas, eu disse semana passada que o diabo, ele sempre traz propostas que, ao meu ver, se eu não tiver debaixo de um espírito de revelação e de graça e de orientação da palavra de Deus, eu posso estar sendo iludido. Assim foi a nação de Israel, e Deus estava sempre trazendo a revelação a Oséias, falando ao coração desse povo, mas o povo, infelizmente, estava focado nos benefícios, nos prazeres, nas amizades mundanas, e o preço final de toda essa proposta que Israel buscou para si foi justamente um preço de destruição. E Deus, né, está advertindo-nos, está nos ensinando, né, está nos mostrando que nós hoje, povo da graça, povo que vivemos a nova aliança, precisamos tomar cuidado, né? A nossa luta, como diz Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, né, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade. E eu falei semana passada e vou repetir, você e eu precisamos nesses últimos dias do espírito de discernimento. É um Espírito Santo discernindo, dando a você ideia, dando a você revelação, mostrando a você, essa coisa aqui, essa proposta aqui, não é boa para mim, não é boa para a minha família, não é boa para o meu crescimento espiritual, e você vai sentir. E eu já disse para você que o Espírito Santo vai sempre responder ao teu espírito, trazendo paz. Se você, numa decisão, está tendo inquietude, né, essa decisão, então, ela não está sendo regada, não está sendo abençoada pela direção do Espírito Santo. Você está entendendo? Diga amém. No capítulo 3, a gente continua ouvindo Oséias falando sobre a longanimidade de Deus, a bondade de Deus. Ele está falando da restauração. Deus, né, com toda essa apostasia de Israel, com toda essa
mudada da mente do povo de Israel, Deus estava sempre dizendo para eles o seguinte: eu quero restaurar vocês, eu quero resgatar vocês, eu quero dar uma nova chance para vocês. E assim ele fez, né? Trazendo na nova aliança na tribo de Davi, que era da tribo de Judá, né? A presença de Jesus, trazendo Jesus como Salvador, como o Messias, como resgatador, como aquele que estaria reconstruindo, né, a vida espiritual de Israel. E, queridos, a gente aprende muito bem, né, que as palavras de bondade, de longanimidade do Senhor sempre se cumpriram para Israel e sempre se cumprirão para nós. Nós somos na Bíblia hoje chamados de Israel, o Israel espiritual. Diga glória a Deus por isso. E quando você é um Israel espiritual, você está agora debaixo da soberania, da bondade, da restauração, do sacrifício consumado da obra da cruz que foi realizado por Jesus. Então, os profetas estarão sempre daqui para frente, né? A gente está olhando o passado, né? Eles vão estar sempre revelando Jesus, eles vão estar sempre mostrando a bondade de Jesus, eles estarão sempre mostrando que por meio de Jesus o Israel se aproximaria do Senhor, que por meio de Jesus haveria resgate, que por meio de Jesus haveria salvação, que por meio de Jesus haveria bondade e transformação no coração do povo. E aí a gente encontra Oséias mais uma vez, né, trazendo uma mensagem, dizendo essa turma toda aqui dos dois reinos, que eles precisavam se acertar. Deus também usou Oséias para falar claramente para os sacerdotes. E aí você vê nesse período uma corrupção muito grande dentro dos sacerdotes. Você sabe que na antiga aliança, né, se não sabe, vai aprender hoje, né, que na antiga aliança todos os sacerdotes vinham da tribo de Levi, né? E todos eles tinham uma responsabilidade de cuidar do templo, de cuidar da menorá, né, que era a chama que não poderiam nunca se apagar dentro do tabernáculo. Eles tinham funções para receber do povo, os sacrifícios que estão lá no livro de Levítico, aquelas oferendas todas que se levava ao tabernáculo, todas elas prefigurando, a gente já estudou sobre isso no tabernáculo, né, prefigurando o sacrifício de Jesus, a oferta que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, né? Então a tribo de Levi cuidava, eram os sacerdotes que cuidavam do templo, que cuidava da casa do Senhor. E Oséias também está falando para esses caras, dizendo para eles assim: olha, vocês não guiaram o povo no caminho de Deus. Não guiaram o povo no caminho de Deus. E aí você vê como estava o coração desses caras, porque Jesus, quando falou com os saduceus, com os fariseus, ele chamou-os de hipócritas, de raça de víboras, né? Vocês ensinam distorcidamente o povo e estão conduzindo o povo para uma destruição total. E Oséias, mais uma vez, fala para os líderes, né, para que eles guiem o povo no caminho de Deus. E é uma responsabilidade muito grande sobre nós, né, os pastores, os líderes, que ministramos sobre você. E é importante você estar sempre conectado com o Espírito Santo, conectado com a palavra, porque é a palavra que vai corroborar e vai também testificar no teu espírito que aquilo que está saindo do altar está edificando você, está fortalecendo você, está mudando a sua vida para melhor. Mas esses sacerdotes estavam envolvidos com também os prazeres da vida, estavam preocupados apenas em atender as suas próprias necessidades. E aí Oséias, né, também usa de uma mensagem bem forte para eles, bem incisiva, no capítulo 5, dizendo para eles, né, que eles precisam mudar, que eles precisam se arrepender, que eles precisam se posicionar.
Hoje, muitos líderes religiosos, e por isso você e eu precisamos estar atentos com aquilo que comemos espiritualmente, com aquilo que bebemos da água, que pode ser uma água saloba, né, com sal, uma água cheia de contaminações. E, infelizmente, hoje, muitos líderes religiosos não mostram um compromisso sério e absoluto com a palavra de Deus. Torcem a mensagem, aceitam práticas, tradições e doutrinas erradas para manter suas posições e a sua igreja bem ajustada. Querida, querido, você e eu precisamos então estar em Cristo. Precisamos, como disse o Pete, ministrando louvor, estar cheio do Espírito Santo, para que a gente possa identificar justamente essas situações, justamente esses problemas que vão acontecendo. E ontem a gente estava na escola Atos, né? Estava lá sendo ministrado pelo pastor Hélio, e ele estava falando uma coisa que chamou muito a minha atenção. Duas coisas, né, que Paulo fala a Timóteo: nos últimos dias, né, alguns apostatarão da fé, capítulo 3, se não me falha a memória, de 2 Timóteo. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque os últimos dias estão mais próximos do que a gente está imaginando. Os sinais estão apontando a volta de Jesus, e o diabo vai sempre, nesses últimos dias, né, trazer uma mentalidade de apostasia, aonde muitos líderes vão estar pregando uma palavra distorcida, sem compromisso sério e absoluto com a palavra de Deus, torcendo a palavra. E nós precisamos estar atentos, sondando o Espírito, para que a gente não seja engodado como foi o povo de Israel através desses sacerdotes. É importante, então, nesses últimos dias, mais do que nunca, você buscar a unção do Espírito Santo. Todos os dias, não esqueça de buscar a unção do Espírito Santo, de buscar o conhecimento da palavra de Deus, para você ser edificado, para você ser fortalecido, para você ser abençoado. O pecado de Judá sugere uma aplicação espirituais nos dias de hoje. É Deus quem colocou os marcos definindo a separação entre o certo e o errado. Ele definiu limites, e isso é imutável. A gente precisa entender que princípios são imutáveis. E a gente, quando vê a palavra de Deus, a gente vê sempre Deus colocando dois caminhos: o bem e o mal, o certo e o errado, o sim e o não. Limites. E nós, como povo de Deus, como igreja, precisamos estar atentos, né? Não extrapolando limites, não saindo do caminho que Deus colocou para nós trilharmos, caminhando em obediência, caminhando orientados pelo Espírito Santo. E isso é muito importante, né? O Judá, que era o reino do sul, infelizmente, não obedeceu, não tomou conta do certo e do errado na sua vida, não colocou os limites. E aí, queridos, homens não têm direito de mudar os marcos de Deus. Isso é muito importante. Você e eu estamos submissos à autoridade da palavra. Ela é imutável. Você e eu não temos, né, nenhuma autoridade para mudar a palavra. E infelizmente a gente vê, né, hoje e sempre a gente foi vendo ao longo da história, principalmente sobre seitas heréticas que foram surgindo, pessoas, homens, mudando os marcos de Deus, mudando a palavra, mudando as coisas, dando um jeitinho, dando um adendo. E aí, queridas, queridos, quantas seitas a gente conhece hoje por um adendo que foi dado, por uma revelação, né? E a presença daquele anjo de luz que chegou, e aí mudou todo o conceito daquela pessoa. Quantas e quantas a gente conhece hoje, e a gente precisa tomar cuidado, porque a palavra de Deus, tudo que precisava ser escrito, já foi escrito.
Tudo que precisava estar registrado na palavra já foi registrado. Então nós não podemos, exceder os limites da palavra. Se Deus estabeleceu um padrão, e na nova aliança também existe um padrão para o crente viver. Crente é aquele que é um pequeno Cristo, é você, sou eu. Então o padrão está aqui. Eu e você temos que nos ajustar a esse padrão. Eu não posso me exceder, eu não posso sair desse padrão, eu não posso mudar a palavra de Deus, porque ela é imutável. E isso é muito importante para nós, nesses últimos dias, no tempo do fim. Ao invés de se arrepender de coração, olha só, o povo só reclamava pelos bens materiais perdidos e continuou na rebeldia contra Deus. Essa era a história desse povo aqui que a gente está comentando sobre eles para vocês. Gente, a Bíblia, ela diz claramente para a gente que o arrependimento é fundamental para que eu e você possamos ser abençoados por Deus, ser restaurados por Deus. Mas eles não queriam se arrepender, estavam reclamando de tudo que estava acontecendo, estavam reclamando de Oséias, reclamando daquilo que Oséias estava dizendo, estavam reclamando contra Deus, se rebelando contra Deus. E a gente sabe muito bem que o pecado de rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. Então, rebelião, rebeldia é sempre algo que está envolvido com a presença satânica. Olha a primeira rebelião, onde começou? No céu. Lúcifer, anjo de luz, querubim da guarda ungido, se rebelou e diz que ele gostaria agora de colocar o seu trono acima do trono de Deus. E com isso, ele conseguiu e compactuou-se com a terça parte angelical. Para você ver a quantidade de demônios que existe aqui nessa potestade do ar. Você e eu não estamos vendo, mas são milhares e milhares. Teve situações que Jesus, quando expulsou, chamou de legião. Então, é importante você e eu estarmos em Cristo, cheio do Espírito Santo, para visualizar, para identificar, para perceber quando um pecado de rebelião está aparecendo, seja ele no lar, seja ele numa atitude familiar, seja ele numa postura do teu filho ou da tua esposa. É importante porque no pecado de rebelião há uma presença da ação do diabo, e essa presença ela só vai desaparecer quando você repreende na autoridade do nome de Jesus. Por isso que é importante você conhecer os seus direitos como filho de Deus, para que você possa viver a realidade da bondade e da graça de Deus sobre a tua vida. Semeiam ventos e cegarão tormentos. É bem estabelecido e conhecido o princípio de Deus que o homem ceifará o que semeia. E aí você está vendo, esse contraponto está na nova aliança. A gente, na resposta da nossa semeadura, nós estaremos colhendo. Então é importante, se você quer colher, como você está semeando? Como está sendo a sua semente? Isso, vai mostrar para você que se você está semeando, você vai ceifar boas sementes. E o povo estava semeando o quê? Malignidade, infidelidade, corrupção. Olha, capítulo 4, você vai ler em casa e você vai ver como o povo de Israel estava envolvido na corrupção. Como o povo estava compactuado com os erros
com a infidelidade total contra Deus, contra os marcos estabelecidos pela palavra de Deus. Já no capítulo 10, Oséias fala da prosperidade de Israel, e ela deveria incentivar o povo a se aproximar de Deus em gratidão. O que Oséias está dizendo para esse povo agora? Olha, vocês estão sendo abençoados, vocês têm de Deus o favor, a graça. Façam agora uma adoração a Ele, sejam gratos a Ele, rendam a Ele toda a adoração e todo o louvor. Não fiquem achando que os méritos são pelos seus próprios esforços, porque não são. Mas a gente sabe muito bem que eles fizeram tudo oposto, tudo diferente. Deus estava orientando e exortando o povo para se aproximar dele com gratidão. E eles foram infiéis, deixaram Deus de lado, continuaram cultuando ídolos, continuaram se prostrando diante de ídolos, continuaram se posicionando de uma forma errada. E queridos, a graça de Deus, né, embora ela seja também plena e abundante nesse tempo que se chama hoje, né, no tempo da graça, a gente precisa entender que Deus está sempre mostrando, sempre incentivando a gente a buscar nele toda a nossa suficiência, toda a nossa necessidade vem dele. Olha o que diz mais esse parágrafo: o povo não olhou para cima, mas Deus olhou para baixo. O povo não estava nem aí para Deus. Olha como é que estava o estado espiritual dessa nação de Israel. Olha como estava o coração do povo, não estava olhando para Deus. E aí Deus olha para baixo e contempla o povo, usando, né, da sua ação de rebeldia. E mesmo o povo sendo rebelde, Deus derrama compaixão e amor. Deus derrama sobre eles a sua misericórdia. E aí Deus, né, por ser um Deus de amor e de compaixão, não destruiu a nação de Israel. Apenas permitiu que os adversários os levassem para o cativeiro. A nação de Israel foi para o cativeiro assírio e o povo de Judá foi para o cativeiro babilônico. E aí perdeu-se todas as riquezas de Israel, todas as belezas do templo foram confiscadas, porque Israel se tornou escravo agora dessas nações. E concluindo, queridos, a gente precisa entender, né, e aprender com Oséias que um livro é um apelo para a gente viver em sabedoria. A Bíblia diz que aquele que quer viver uma vida abençoada por Deus, ele precisa ser um sábio. O sábio entende, o sábio segue a palavra do Senhor, o sábio está atento aos conselhos do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O livro de Provérbios, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 2, vai falar um pouquinho, e eu vou deixar isso também como lição de casa para você. Deixa eu ver quais são os capítulos, para que você leia sobre o princípio da sabedoria estabelecido por Deus na sua e na minha vida. Olha, Deus começa falando de sabedoria no capítulo 1 de Provérbios. A gente já estudou isso aqui na escola de liderança, a partir do versículo 20. E aí Deus fala no capítulo 2 da excelência da sabedoria. No capítulo 3, Ele está exortando-nos a vivermos uma vida sábia e também obedecendo ao Senhor. E com isso, o sábio Salomão está trazendo, provérbios vindo do coração de Deus, para que a gente viva uma vida cheia da bondade e da graça de Deus. Oséias conclui então seu livro com um apelo aos sábios.
O sábio entende e segue a palavra do Senhor, enquanto os transgressores caem nela. Você tem sido um sábio, glória a Deus por isso, porque você tem entendido a palavra, você tem sido tocado pela palavra, você tem sido transformado pela palavra. Que você continue vivendo com sabedoria, com a sua graça, com a sua unção, tendo sempre a percepção de tudo que está ao seu redor. Os sinais apontam a volta de Jesus. Então, se Jesus está voltando, o que você e eu precisamos fazer? Estar mais próximo da videira. Aquele que está ligado à videira não vai ter falta de nada, não vai ser engodado por nada, não vai cair em nenhuma cilada, porque aquele que está na videira é cheio do espírito de sabedoria e da graça de Deus. Amém, queridos?